E aí, pessoal, a gente está de volta aqui com provavelmente o último método numérico para encontrar raízes de funções que eu vou trazer, tá? É o método da secante. E antes de começar, eu gostaria de recomendar que vocês assistissem ao vídeo do método de Newton-Raphson. Eu acho melhor que vocês assistam a ele primeiro para entender melhor esse daqui, porque o método da secante, ele tenta corrigir uma questão do método de Newton, tá? Então a gente já vamos começar a falar dessa questãozinha, só lembrando, eu vou explicar um pouquinho da onde que ele vem, como que funciona, a gente faz o nosso exemplo e depois passa para a implementação. Se você já está familiarizado com o funcionamento do método da secante, por favor, pode pular até a parte da implementação, beleza? Então, lembrando da outra videoaula, a formuleta que nós encontramos para o método de Newton-Raphson era essa daqui. E a gente tinha que encontrar o f' de x, né? A gente tinha que derivar a função f de x com a qual a gente estava trabalhando, tá? Só que isso tem um pequeno problema, né? Não é um problema, é mais uma complicaçãozinha. Porque dependendo da nossa função f de x, derivá-la vai ser uma coisa muito complicada. Assim, vai exigir um esforço muito grande. Às vezes a gente nem consegue derivar no braço, né? Vai ter que usar algum computador, alguma outra coisa. Enfim, a função, a derivada de f vai ser um monstro, tá? E para esses casos, a gente vai fazer uma aproximação da derivada. A aproximação é essa daqui. Se você olhar bem para essa aproximação aqui, ó, veja bem, f' de x é aproximadamente f de x menos f de xk menos f de xk é menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Lembrando da outra aula que o k é a iteração em que estamos, lembra? Ele não entra na conta, ele só mostra a interação em que nós estamos, beleza? Se você olhar bem para isso daqui, isso parece uma taxinha de variação, né? Não é? Delta y sobre delta x, delta, sei lá, distância sobre tempo, não parece? Eu vou mostrar para vocês a motivação geométrica disso e vocês vão entender de onde que isso vem, tá? Então, beleza, a gente pega essa aproximação, joga na formuleta do método de Newton e depois de alguns algebrismos, que eu poupei vocês disso, a gente fica com essa fórmula final aqui, tá? Então, essa vai ser a fórmula de recorrência, a nossa fórmula de iteração que nós vamos usar quando nós estivermos programando, beleza? Então, vamos para a motivação geométrica aqui, uma breve explicação, tá? Então, beleza. Antes de falar da motivação geométrica do método da secante, eu quero mostrar para vocês a motivação geométrica do método de Newton-Raphson. Naquela aula, eu fiz uma demonstração mais analítica da coisa, né? Era um algebrismo, né? Através do qual a gente encontrava a fórmula a função interação para o método, né? Mas graficamente, o que era o método de Newton-Raphson? Com o que ele trabalhava? Então, essa linha mais escura aqui é a nossa curva de f de x, né? O nosso f de x de fato. E o que a gente ia fazendo? Lembra que o usuário passava um valor inicial, uma aproximação inicial, esse x0 aqui? Então, graficamente, a gente marca onde que é o f de x0 e achava a reta tangente a esse ponto na curva de f de x. Tá vendo? Essa aqui é a reta tangente ao nosso f de x0. E intercepta o eixo x no ponto x1, que é o nosso próximo valor, entendeu? É o valor que a gente encontra colocando o x0 na fórmula. E o x1 a gente acha o f de x1 e traça novamente outra reta tangente ao f de x1 na curva de f de x e encontra o x2. E você percebe que dessa maneira, traçando as retas aqui, as retas tangentes aos pontos, a gente acaba encontrando a raiz, que é esse xi aqui, a letra grega xi. Então, essa que é a motivação geométrica do método de Newton-Raphson. Era traçar reta tangente aos pontos das nossas iterações. Agora, vamos ver a diferença para o método da secante, beleza? Então, essa daqui é a motivação geométrica do método da secante. A partir desse gráfico aqui, a gente consegue entender o porquê daquela aproximação que eu comentei no começo do vídeo.
Então, perceba que aqui, você lembra que lá no começo do vídeo tinha um xk menos 1? Então, esses valores são a interação, o casinho indica a interação que a gente está, não é? Beleza. Com isso, a gente, como tem aquele k é menos 1, para a interação começar no x0, o k tem que começar em 2. Bom, lá no exemplo vocês vão perceber isso com mais clareza. De qualquer forma, o usuário vai ter que passar duas aproximações iniciais, o x0 e o x1, beleza? E a gente vai começar as interações a partir do x2 para frente. Beleza, ele passa o x0, passa o x1, a gente marca o f de x0 e o f de x1 e a gente traça a reta secante nesses dois pontos. Perceba que essa reta aqui é muito próxima de uma reta tangente a metade desse intervalo aqui, tá vendo? Ela é muito próxima a uma reta tangente da curva. Por isso que talvez seja por isso, né, que aquela aproximação é válida, beleza? Mas enfim, é só a aproximação naquele ponto, tá? Aqui as retas elas vão dando uma espaçada, né? Elas aumentam o espaço, mas a aproximação ela continua sendo válida, tá bom? Então a gente traça a reta secante entre esses dois pontos iniciais e onde ela interceptar o eixo x, a gente marca o nosso x2, que é o que a gente vai achar pela fórmula, né? A gente marca o f de x2 e entre o x1 e o x2 a gente passa outra reta secante entre esses dois pontos. E onde interceptar é o nosso x3. E entre x3 e x2 a gente passa o x4 e por aí vai. Perceba que cada vez que a gente traz uma reta secante entre dois pontos, né, a gente vai chegando cada vez mais próximo da raiz, tá bom? Então é isso. Essa é a motivação geométrica do método da secante, tá? E a diferença entre esse método aqui e o método de Newton-Raphson. Então com isso a gente pode fazer o nosso exemplo, tá bom? Beleza, voltamos para o exemplo aqui, tá? Então vamos usar o exemplo que a gente usou até agora, f de x igual a x² menos e elevado a x, com dadas as aproximações iniciais, x0 igual a menos 1 e x1 igual a menos meio, beleza? Voltando naquela história do casinho, aqui aparece um k menos 1, se a primeira iteração usar k igual a 1, esse k aqui vai ficar como... k igual a 1, desculpa, não. Tá certo. A primeira iteração é com k igual a 1, tá? Porque a gente coloca o k igual a 1, então aqui vai ficar x1 e aqui vai ficar x0, beleza? Por favor, desconsiderem o que eu falei sobre o x2 lá, eu confundi com uma outra coisa, tá? Então vamos para o nosso exemplo aqui. Gente, é literalmente substituir na fórmula, tá? Não tem muito segredo. Então a gente tem a fórmula, a gente tem os pontos iniciais, a gente entra na primeira iteração, k igual a 1. A gente acha o f de x0, acha o f de x1, substituindo na função, dá esses dois valores, e substituindo a fórmula, tá vendo? Aqui eu substituí o k por 1 e minha fórmula fica assim. Eu quero encontrar o x2 dado x0 e x1. E encontrei esse valor aqui, que é o valor que eu vou usar na próxima iteração para encontrar o x3, beleza? Então a segunda iteração, a gente tem o k igual a 2, a gente acha o f de x1, o f de x2. Veja bem que aqui o x1 ainda é o menos meio. E o x2 é o valor que a gente encontrou aqui, beleza? A gente vai encontrar o x3 substituindo na fórmula. Só que lá no Python a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer aquela atribuição de variável. Então o x0 ele vai virar o x1 e o x1 e o x2 e por aí vai, tá bom? Isso vai ficar mais claro quando a gente for implementar isso, tá? Então acho que com isso a gente já pode passar para a implementação de fato. Então beleza, bora começar a nossa implementação aqui, tá bom? A gente vai começar como sempre definindo a nossa função f de x, né? Para o Python reconhecê-la. Return a nossa funçãozinha exemplo, né? X elevado a 2 menos e elevado a x. Tem que importar o módulo math, né? Senão o Python vai reclamar com a gente, né? Vamos lá, a gente importa o método math. E agora a gente já pode passar para a implementação da nossa função. Então vamos lá. Método secante. Isso aqui não é difícil, porque é só usar a fórmula igual acho que todos os outros, né? x0 é um ponto flutuante, né? Então vai ser um input de um ponto flutuante. Digite a aproximação inicial x0, beleza?
E tem que pedir o x1 também, lembra? Esse método trabalha com duas aproximações iniciais, né? Digite a aproximação inicial x1, né? Vamos lá. Aí aqui a gente tem que pedir também o número de iterações, lembra? A gente faz isso em todos os vídeos, pelo menos até agora, por conta dos métodos serem do estilo iterativo. Opa. Beleza. Criar aquela variávelzinha iteração para controlar o nosso loop, né? E aí com isso a gente já pode entrar no loop, opa, né? Então enquanto a iteração for menor ou igual a iterações, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o x2, lembra? A gente acha o x2, que é só usar a nossa formuleta aqui. Vamos lá então. É o x0 vezes f de x1 menos x1 vezes f de x0. Colocar entre parênteses isso aqui, porque vai ter uma divisão, né? Dividido por f de x1 menos f de x0. É aquele comentário de sempre, né? Pra gente não ter que ficar trabalhando com x3, x4, se a gente tem que criar um monte de variável, a gente vai fazer o quê? No final de cada iteração, depois que eu fizer a conta do x2, o x0 recebe o x1 e o x1 recebe o x2. Dessa forma, da próxima vez que a gente for entrar no looping aqui, veja bem, o x0 vai ser o x1 e o x1 vai ser o x2. É como se eu estivesse encontrando um x3, beleza? E por aí vai, tá? Tem que sempre acrescentar um na variável iteração, né? Senão a gente entra no loop infinito e quando a gente sair disso, a gente pode printar qual foi a raiz encontrada. A raiz encontrada foi x igual, printa o nosso x2. E se isso é raiz de f de x, o f de x tem que ser uma coisa muito próxima de zero, né? Ou o próprio zero, né? Então a gente printa f de x2, beleza? Com isso aqui, gente, o nosso código já deve funcionar. Vamos lá. Vamos testá-lo, né? O negócio está salvo como método da bissecção, né? Eu estou escrevendo em cima do outro, mas não tem problema. Esqueci de mudar. Método secante. Vamos lá. Opa! O que aconteceu aqui? Vamos ver. Coloquei os dois pontinhos, não vi, desculpa. Vamos lá. O que a gente usou no exemplo era x0 igual a menos 1 e x1 igual a menos meio, né? E vamos fazer 10 iterações. Nossa! Então, ó, foi até bom. Eu não gosto de escrever o programa antes, justamente para aparecer isso aqui. Veja bem. Veja o problema, às vezes, desse método aqui. Você concorda comigo que os números que nós estamos colocando aqui, eles estão convergindo para a raiz? Eles estão convergindo para a raiz, né? Vai ter uma hora, dependendo do número de iterações que eu realizar, que isso aqui vai ficar muito próximo de zero. Muito. Isso aqui vai dar problema, né? Se isso aqui ficar muito próximo de zero, às vezes o computador ele pode truncar ou arredondar esse número, isso aqui vai ser um zero e aí ele vai gerar esse erro aqui. Esse erro de divisão por zero. Vamos testar esse método de novo, com menos iterações para ver o que acontece. Não, só com 5 iterações. Olha lá, ele faz a conta, tá vendo? Ele faz a conta e o nosso f de x já é zero, ou seja, com 5 iterações, isso daqui, o denominador da nossa fórmula já está muito próximo de zero, né? Então é por isso que acontece esse problema, tem que tomar cuidado com esse método justamente por isso, tá? No método de Newton-Raphson também tem esse problema quando o f' de x for muito próximo de zero. A nossa divisão, dependendo do número de casas decimais com que o computador trabalha, pode atrapalhar a gente, tá? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa que não tenha ficado clara, por favor, deixem nos comentários. Eu vou tentar ajudar da maneira que eu puder, ok? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.